Segunda, 14 de julho. Um começo difícil. Verso para memorizar. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Êxodo 5, 1 e 2. Moisés sabia, desde o início, que sua tarefa não seria fácil, por isso tentou fugir dela. No entanto, ele provavelmente não tinha consciência do que estava por vir. Ouça Êxodo 5, 3 a 23. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós como peste ou com espada. Então, o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: Façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Pergunta 2. Quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés e Arão com o Faraó? Antes de se dirigirem ao Faraó, Moisés e Arão reuniram os anciãos e o povo, transmitiram-lhes as palavras de Deus e fizeram os sinais miraculosos, convencendo os israelitas
de que o Senhor os libertaria. Como resultado, eles adoraram o Senhor. As expectativas eram altas. Deus iria libertar os hebreus da escravidão. No entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito com as exigências de Deus, as coisas pioraram para os israelitas. Seu trabalho diário tornou-se mais árduo e difícil. Eles foram acusados de serem preguiçosos e tratados com maior severidade. Os líderes dos hebreus ficaram descontentes e o confronto entre eles e Moisés e Arão foi intenso. Além disso, como veremos mais adiante, isso prenunciou o tipo de conflito que Moisés enfrentaria com seu próprio povo nos anos seguintes. Ouça Êxodo 5, 21. E lhes disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Pergunta 3. Coloque-se no lugar desses homens quando confrontaram Moisés e Arão. Por que eles disseram essas palavras? Não é difícil entender por que eles ficaram tão aborrecidos com Moisés a ponto de dizerem: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Eles esperavam que Moisés viesse para libertá-los dos egípcios, não para tornar ainda mais difícil a vida deles sob o domínio egípcio. Assim, além de lidar com os egípcios, Moisés e Arão tiveram que enfrentar a oposição de seu próprio povo. Qual é a melhor maneira de lidar com os líderes da igreja quando surgirem desentendimentos que inevitavelmente acontecem?